Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, pode sentar. Nós, nesse momento, tá ligado, né? Vamos compartilhar a palavra, conversar um pouquinho. Nesse dia 19, eu estava verificando, né? Até me estranhou, porque tem tanto nome de santo comemorativo nesse dia. E eu que estou dando uma passeada pelas igrejas em Apocalipse, vi que tem uma série de situações que marcam a igreja. Mas olha que interessante, hoje dia 19, além de ser aniversário da minha mãe, é dia de Santa Marta, São Mário, São Aldifax, São Abaco, São Odilon, São Baciano, São Canuto. Misericórdia. E aí eu fico, como eu disse, verificando as igrejas em Éfeso e acho que em Apocalipse, e elas marcam algumas coisas interessantes que nós vamos precisar, nesse tempo, refletir um pouco, embora não vou pregar em Apocalipse, mas me chamou a atenção porque Éfeso tinha uma igreja que faltava amor, embora aparentemente era uma igreja saudável, por tudo que eles se ocupavam, faziam e tal. Depois Esmirna, também pela aflição e pelo medo, e aí a gente vê que era marcada pelo sofrimento, né? Pérgamo, marcada aí pela verdade, né? Tiatira, santidade. Sarde, faltava-lhe uma realidade, né? E aí o que eu quero dizer com isso? E Filadélfia marcada pela oportunidade. Então, essas igrejas que refletem um pouco do que é nós hoje, faz com que a gente possa entender e refletir nesse tempo, que igreja o Senhor está enxergando e que igreja nós estamos construindo na mente e no coração das pessoas. E aí eu, lendo ali Pedro em Atos e o próprio Mateus, e aí a minha expectativa era como esse discípulo, Pedro e João, em Atos 3, ao ir no templo, encontrar uma pessoa, a pessoa estava, e o texto diz, na expectativa de receber alguma coisa. E aí, nessa expectativa, todo começo do ano nós temos isso. Nós criamos expectativas, embora há muitos desafios, há muitas coisas para ser enfrentada, né? Nós desconhecemos o dia de amanhã, né? Então há ansiedade, medo, uma série de coisas. E aí, eu, meditando sobre isso, nessa expectativa de receber alguma coisa, eu fui para Mateus, e aí eu convido os irmãos e as irmãs, abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 22. E hoje é bem oportuno, porque há muitas águas hoje, né? Choveu bastante, eu já estou encharcado, espero a Deus que fosse da graça de Deus, do Espírito Santo, eu preciso buscar mais, mas eu estou mais molhado do que cheio do Espírito. Já vou confessando aqui o meu pecado. Então, queridos, em Mateus 14, 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, ali estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou:
Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-te ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Até aqui, vamos orar mais um pouco, até porque o Senhor fale comigo e contigo, sobre inclusive nessa expectativa, a gente esquece das coisas contrárias que muitas vezes nos frustram. Queria convidar, pode ficar no seu lugar, baixe sua cabeça. Pai querido, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, Senhor, pelo privilégio de poder, com meus irmãos e irmãs, desfrutar da Tua presença, ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos e poder compreender os tempos, as situações e poder entender, Senhor, em meio a tantas coisas adversas, tantos desafios que estão por vir, nós podemos confiar, descansar que prontamente o Senhor está ao nosso lado, nos guardando, nos guiando e revelando-se a cada dia mais e mais. E assim eu te peço, Senhor, que esta palavra seja viva e eficaz em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.